Pai, muito obrigado mais uma vez pela vida dos amados irmãos. Obrigado porque estamos aqui nessa noite, prontos para ouvir do Senhor. Queremos aprender mais de Ti, ó Pai. Nosso coração dilata para ouvir do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Querido, eu vou estar falando agora de alguns princípios que, particularmente, assim, dentro daquilo que a gente está buscando aí de identidade, vocação e chamado, eu acredito que você vai se surpreender e vai ser de grande valia para a sua vida espiritual aquilo que a gente quer e vai tratar aqui com você. Eu preciso que você abra seu entendimento, abra seu coração para receber. E eu queria contar com a sua compreensão para você não ficar tão forçando viajar na mente para tentar entender algo. Eu só quero que você abra seu entendimento para receber o que Deus vai estar falando com você. E não ficar vagando na sua mente para você compreender. Para você poder tentar discernir aquilo que talvez Deus quer mostrar para você, sem você ficar muito viajando no seu entendimento. Basta você receber daquilo que Deus quer falar contigo. Dentro desse texto de Efésios 1, e daquilo que a gente está trabalhando de identidade, vocação e chamado, nós paramos no versículo 19, no versículo 18, e nós vamos agora estar falando a respeito do 19. Efésios 1, 19. Vamos para o 19 agora. Acompanhem comigo aí, eu leio e vocês me acompanham o versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação do seu poder. Eu queria ler com você praticamente antes, para a gente poder situar no entendimento. Para que o Deus do nosso, no verso 17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Uma coisa que nós falamos bem agora, falamos bem no início, a respeito de que tudo aquilo que nós precisamos entender tem que partir de quem? De Deus. Deus é a origem. Nós trabalhamos muito bem, batemos muito nessa tecla, que a origem é Deus, o entendimento é Deus. Amém? E no pleno conhecimento dele, verso 18, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da herança dos santos. 19. E qual a suprema grandeza do seu poder. Queridos, cada ponto de Efésios 1 contém princípios riquíssimos para que eu e você entendamos o que Deus pensou a respeito da minha vida. Deus, na sua sabedoria, no seu entendimento, a palavra me falta, planejou, criou, arquitetou, concebeu no entendimento dele um plano. Nasceu no entendimento de Deus um plano. Eu não sei se você é daqueles que olha para a história da humanidade como uma sucessão de erros e Deus sempre achando alguém para consertar o erro que alguém fez. Eu não sei se a sua visão da Bíblia e das Escrituras é dessa forma. Eu, particularmente, não penso assim. Particularmente, eu entendo que o plano de Deus e o propósito de Deus para todas as coisas sempre foi muito claro, sempre nada escapou do entendimento de Deus. Deus não é um Deus pego de surpresa. Deus não é aquele Deus nas nossas peças de Jocum, onde ele vira as costas, de repente ele dá de cara com o homem fazendo porcariada.
E aí, de repente, ele leva um susto como se aquilo fosse uma novidade para ele. Deus nunca foi pego de surpresa com nada que eu fiz ou que a humanidade fez. Todas as coisas estão patentes aos olhos dele. Deus não sabe das coisas pela sua presciência, pela sua, não é, pelo seu conhecimento de todas as coisas. Deus não sabe só porque ele sabe. Deus sabe porque ele determinou. Deus não sabe porque ele tem um entendimento futuro e sabe todas as coisas, por isso ele sabe. Não. Deus não sabe porque ele sabe, Deus sabe porque ele fez. Deus não sabe porque ele sabe de tudo, Deus sabe porque ele determinou como todas as coisas são. Então, os princípios contidos nesse texto, e praticamente em toda a carta de Efésios, contém princípios fundamentais, queridos, para a nossa percepção da nossa identidade e para a nossa vocação ministerial. Então, Deus planejou, arquitetou um plano. E esse plano contém duas pessoas, vamos assim dizer. Quem são essas pessoas? Cristo e a sua noiva. Cristo e a igreja. Nós podemos dizer que esse plano contém uma pessoa também. Quem? Cristo e o seu corpo. Quando eu olho para Cristo, cabeça, e a igreja, o seu corpo, quantas pessoas nós estamos falando? Mas quando nós falamos de Cristo e a sua esposa, quantas pessoas nós estamos falando? Duas pessoas, mas a composição dessa pessoa é um casal. Então, todas as coisas somam em Cristo. Então, a igreja é o plano, faz parte do plano de redenção. Vou até fazer uma heresia aqui, está gravada a minha heresia. Nós criamos o conceito de trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Está na Bíblia isso? O conceito trindade não está, mas existe o conceito Pai, Filho e Espírito Santo. E a igreja? Na verdade, devia ser quando? 4, porque eu acredito que a igreja faz parte também da divindade. A igreja faz parte de Cristo. Se a gente fosse realmente pensar e refletir a respeito do que é a igreja do Senhor Jesus, ela também faz parte da deidade, da pessoa de Cristo. Cristo, antes de vir ao mundo, poderia viver sem mim. Agora ele não vive mais. Por quê? Porque eu faço parte dele. Se fosse possível da gente matar Jesus de novo, o que a gente poderia fazer? Destruir a igreja, porque a igreja agora é um com ele. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A igreja é um com Cristo. Então, eu e você fazemos parte do plano de Deus. Bom, Eurípides, então se você está dizendo que a minha vida faz parte do plano eterno de Deus, então significa, se eu faço parte de Cristo, significa que tudo aquilo que Deus pensou sobre Jesus, Ele pensou também sobre quem? Sobre mim e sobre você. Então, da mesma forma, da mesma concepção, do mesmo jeito, na mesma identidade, que se eu sou o corpo de Cristo, então eu sou um com Ele. Deixa eu te falar uma coisa. É possível me ver separado da Osana? Tem como eu fazer planos, projetos, pensar meu futuro, pensar naquilo que diz respeito a quem eu sou, sem que isso implique envolver e minha esposa fazer parte disso? Não, então põe de uma vez por todas na sua mente. Todas as vezes, quando a Bíblia falar a respeito de Jesus Cristo, ela está falando a respeito de quem? De você. Todas as promessas, todas as heranças, toda a identidade de Cristo está sobre quem? Sobre a igreja, sobre eu e você. Então, eu faço parte de um plano eterno de Deus como igreja. A única coisa que ficará de pé nos últimos dias é a igreja do Senhor Jesus. As organizações, a ONU, a OTAN, todas as organizações que você puder imaginar no mundo, nos últimos dias, vão ser fritadas
como peixe em óleo quente. Todos os elementos da sociedade, tudo que você vê como sociedade vai ruir. A única coisa que permanecerá em pé é a igreja do Senhor Jesus. A forma como Deus manifesta a sua identidade, a forma como Deus expressa o seu caráter, o propósito de Deus para a humanidade está onde, gente? Por mais estranho que pareça, na sua igreja. Homens estão divididos, pessoas estão divididas, mas a igreja do Senhor Jesus não está. A igreja do Senhor Jesus ela é intocável, inquebrável. Mas, Eurípides, o que eu vejo aí de tanta igreja dividida? O homem está dividido. A igreja do Senhor Jesus ela é intocável. A igreja ela vai permanecer nos últimos dias. Se você não acredita nisso, então você, por favor, reveja as suas convicções. Se você realmente entende o que é vida cristã. Porque não adianta você crer em Jesus e não crer na noiva dele. Eles são um. Não adianta você dizer que ama Jesus e não ama Não adianta você dizer que ama Jesus e não ama aquele que nele é gerado, que é a sua igreja. De onde a costela foi tirada, de onde a mulher foi tirada do Adão? Da sua? Antes dessa costela ser tirada, esse homem, o que aconteceu com ele? Ele caiu no sono, foi tirado o que do lado dele? A sua? Antes de Jesus, antes da igreja ser criada, o que aconteceu com Jesus? Ele também caiu num sono. O que foi aconteceu do lado dele? Saiu o quê? Água, palavra, sangue, redenção. Da mesma forma que a mulher foi tirada de Adão, a igreja foi tirada de onde? De Jesus Cristo. Adão e Cristo, Adão e a sua mulher é a figura da igreja, assim como Cristo e a igreja é o casal perfeito. E aí vocês vão entender isso na minha aula de sexualidade. Mas o que eu quero mostrar para você, amado, que não é possível você pensar em identidade. Não é possível você pensar em identidade, vocação e chamado, sem que você entenda, presta atenção em nome do Senhor Jesus. A sua identidade não está desvinculada do corpo de Cristo. Ponto final. Você sabe por que você não consegue entender quem você é? Porque você sempre vê a igreja do Senhor Jesus separada da sua vida. Você sabe por que você é confuso nos seus propósitos? Você sabe por que até hoje você achou que a igreja, até hoje você não conseguiu achar qual é a sua identidade? Porque você acha que a melhor forma de você ficar livre da igreja é virar missionário. Furada. Furada. A igreja do Senhor Jesus, o missionário só existe porque ele está vinculado espiritualmente à igreja do Senhor Jesus. Você pode falar que homens estão divididos, você pode dizer com todas as letrinhas, e eu não sou topeira para viver nesse mundinho habitolado de evangélico. Não sou, amado, não sou. Quem foi o porta-voz de Deus no Velho Testamento? Qual povo? Qual povo no Velho Testamento que era o porta-voz de Deus? Hã? Vamos falar bem alto. Quem? Dentro do povo de Israel nasceu qual religião? Judaísmo. Dentro da religião judaica, ali dentro da sua cultura, houve ou não houve uma expressão do caráter de Deus, da vontade de Deus e do propósito de Deus? Houve? Houve. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com o tempo, o que aconteceu com essa religião? O que Deus fez com essa religião? Vamos responder. Deus abandonou o judaísmo. Você crê que o judaísmo é o porta-voz de Deus nesse mundo? Depois surgiu qual igreja, gente? A igreja do Senhor Jesus. Os católicos, quando eles falam que a primeira igreja é a igreja católica, eles estão errados?
Não, porque a igreja católica foi a primeira igreja apostólica. Só que o que aconteceu com ela? Ela abandonou e entrou em quê? Em estado de apostasia. Amém? Sabe entender o que é isso? Entrou em estado de apostasia. Deus abandonou o catolicismo com todo o seu paganismo? A religião? Sim. Tem pessoas lá que Deus pode estar usando, tirando? Sim. Então vamos analisar comigo. O judaísmo ficou só na sua estrutura religiosa. O catolicismo ficou só na sua estrutura religiosa. Então nós evangélicos podemos nos garantir também? Nós, como evangélicos, podemos nos garantir? Então, o que eu quero dizer para você? Eu não sou habitolado para achar que um monte de coisa que a gente vê aí que diz ser igreja, eu sei que não é igreja, mas presta atenção. A igreja do Senhor Jesus, ela existe, ela é intocável, ela é inseparável, ela não se rompe, ela nunca vai se romper. Porque senão o corpo de Jesus estaria o quê? Quebrado. Então a sua identidade, a sua vocação e o seu chamado tem um fim. A sua vocação, a sua identidade, a sua vocação e o seu chamado tem um fim. Existe um propósito, existe um objetivo. Qual é o objetivo? Não um fim, existe um objetivo. Principal objetivo. Eu sou péssimo para escrever. Aperfeiçoamento dos santos. Isso é a geração do computador. Eu perdi minha caligrafia. Tudo computador, a gente acaba esquecendo. Computador, a gente escreve, o que ele faz logo depois que a gente escreve? Corrige a nossa palavra. Então, a gente nem mais se preocupa mais em saber como é que as palavras são escritas. Quando eu perdi minha caligrafia, sabia? Eu vou escrever, eu não consigo mais escrever, porque é tudo computador, digita tudo em computador. Então, presta atenção. A sua identidade, a sua vocação, ela tem como fim, tem como objetivo o aperfeiçoamento dos santos. Não é possível você entender a sua identidade pessoal em Deus, não é possível você entender a sua vocação, se você escolheu ser um rebelde dentro da igreja. Se você escolheu dizer que você é o Martinho Lutero para arrebentar com a igreja. Deixa eu te falar uma coisa, cuidado, viu? Da minha esposa cuido eu. Da esposa de Jesus, quem cuida? Ele. Então, não queira fazer aquilo que é Jesus que tem que fazer. Tem gente enfiando o dedo na cara de Jesus, falando para ele que ele não está cuidando da mulher dele. Da esposa de Jesus, cuida ele, tá? Da minha esposa, cuido eu. Quando você tiver a sua, você cuida dela. Nós estamos aqui, sabe para quê? O que nós estamos aqui para fazer com essa igreja? Aperfeiçoar ela. Apoiar. Exortar. E não meter o dedo na cara dela e falar assim, tu não tem marido. Agora, se você quiser falar para mim a respeito de sistema religioso, religiosidade, aí a gente pode até conversar, mas questionar se a igreja do Senhor Jesus existe ou não existe, aí já é um problema muito sério. Então, se você quer vocação, se você quer chamado, se você quer entender realmente quem você é em Deus, você precisa partir do princípio. A igreja do Senhor Jesus, ela existe, é intocável, ela é espiritual e ela é um com Cristo, e você faz parte dessa igreja. Então, amados, o qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, o que cremos. 19, né? E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentro dos mortos. Amados,
Nós vamos estar falando agora a respeito de alguns princípios que, particularmente, eu creio que vai destrancar na sua vida. E eu quero muito poder ir orar com você hoje. Porque eu sei que eu vou estar orando por um princípio muito forte na sua vida, que vai ajudar você a entender a sua identidade, a sua vocação e o seu chamado. Qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação do seu poder. Queridos, existem muitas coisas no meio cristão que, particularmente, eu creio que é, de certa forma, muito mal interpretado. De certa forma, é algo assim que, como igreja do Senhor Jesus, criou-se uma religiosidade em cima desse tema. Um deles é o poder de Deus. Então, quando você presta atenção nesse texto, está falando de algo assim que quase vira uma redundância, quase repete. E eu acredito que está repetindo justamente porque para que haja no seu entendimento, no nosso entendimento, o que realmente Deus quer nos ensinar, para que a consciência de quem eu sou e do que Deus quer fazer na minha vida fique marcado. O que é este poder? O que este poder pode fazer em nós e através de nós? Porque aqui está dizendo que nós deveríamos entender qual a suprema grandeza do seu poder para conosco. Então, Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer realizar e mostrar algo em você. Mas para o que Deus quer fazer na minha vida, primeiramente tem que ser operado na minha vida o quê? A suprema grandeza do seu poder para conosco que cremos, segundo a operação da força do seu poder. E agora eu queria escrever com você aqui: poder, força e operação. Escute, leia isso aqui. Poder, força e operação. São justamente esses 3 pontos aqui que eu vou estar conversando com você hoje à noite, daquilo que eu creio que fundamentalmente é tudo o que Deus quer produzir na nossa vida. Deus quer produzir na nossa vida poder, Deus quer realizar na nossa vida a sua força e Deus quer operar na minha vida. Poder de Deus. Se a gente for conversar aqui a respeito de poder de Deus, né, existe até igreja com o nome, né, Igreja Mundial, né, do Poder de Deus. Então, poder de Deus é algo que a gente já imagina. E interessante que existem alguns versículos bem interessantes. Abra sua Bíblia no Salmo 52:11. Salmo 52:11. Desculpe, Salmo 62:11. Salmo 62:11. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isso, que o poder, tremendo esse texto. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Agora tem outro versículo tremendo que eu achei. 1 Crônicas.
1 Crônicas 29, 11. Diga comigo, o poder de Deus opera em minha vida. Quem quer o poder de Deus opera na sua vida? Você quer? Tem certeza? Amém? Glória a Deus. Então vamos entender o que é esse poder. 1 Crônicas 29, de 11 a 12. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltastes por chefe todos, sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Diga comigo, poder e força. Se você olhar aí eu sempre digo para você deixar aí marcado em Efésios 1, se a gente for agora para o 20, Efésios 1, 20, você vai descobrir uma expressão interessante, fala assim, o poder que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Então, o que operou em Jesus? Então, esse poder operou. E qual é a palavra que eu estou colocando aqui para vocês? Para eu entender o poder de Deus, eu preciso entender o que Deus quer operar. O que Ele quer operar? O seu poder. É igual aquela história, diz que o bêbado estava passando assim na rua e estava o povo lá gritando, gritando, e aí gritando, eu achava, o que está acontecendo aí? Aí foi Deus operando, aí foi, nós temos que usar uma anestesia então, né? Pô, o povo não ri das minhas piadas, gente. Então, Deus quer operar o seu poder. Deus quer operar o seu poder. Agora, olha só o que Efésios 1, 20 diz. O poder que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita dos céus, muito acima de todo o principado. Amado, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse poder só operou na vida dele? Esse poder opera também na vida de quem? Na minha vida e na sua vida. É o mesmo poder. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho que entender isso e você precisa entender isso. Que aquilo que precisa ser transformado na sua vida, só Deus pode fazer. Sabe aquela história? Os outros perguntam assim, Deus vai te curar? Não sei. Mas de uma coisa eu sei, a cura vem de quem? Dele. Deus vai me transformar hoje? Não sei, mas só quem pode me transformar? Ele. Deus pode fazer na minha vida? Pode. Talvez não é hoje, mas quem vai fazer? É Ele. Então, e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que operou em Cristo Jesus, é o mesmo Espírito que opera na minha vida. Agora, esse poder de Deus que operou em Jesus Cristo é o mesmo poder que opera na minha vida. E é interessante que fala a suprema grandeza do seu poder no verso 19. Para conosco os que cremos, segundo a operação da força, do seu poder. Eu queria tirar da Bíblia mais versículos para você entender a respeito de poder. João 1,12. João 1,12. João 1,12. Contudo, aos que receberem, aos que crerem no seu nome, Deus lhe deu o poder de serem feitos. Então, ser um filho de Deus é o quê, amado? Poder de Deus. Atos 1:8. Quem lembra de cor o que é Atos 1:8? Mas receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e aos confins da terra. E agora tem um outro versículo, deixa lá Efésios 1 marcadinho, viu? E tem um outro versículo muito, muito forte que fala a respeito do poder de Deus, que é lá no finalzinho da Bíblia, em 2 Pedro 1,3. 2 Pedro 1,3. Diz o seguinte, seu divino, 2 Pedro 1,3 fala, o seu divino poder nos deu todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa para você. Essa sensação que alguma coisa te falta, é porque você não entendeu ainda o quê? O poder de Deus na sua vida. Quem já trabalhou aqui de funcionário, ganhou contra-cheque, já teve seu salário? A maioria. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez quando você pegava o seu contra-cheque, você pegava o seu salário, você olhava para ele, a sensação que você tinha quando você recebeu o seu contra-cheque, é que alguma coisa, você tinha que chegar lá para o seu patrão, você olhava para os seus contra-cheques e falava assim, não, eu realmente não estou merecendo esse dinheiro. Você ia lá devolver esse dinheiro? Qual a sensação que você tinha? Tá? Então, presta atenção. Quando você tinha o seu dinheiro, quando você tinha o seu contra-cheque, quando você recebia seu salário, e você olhava para aquele dinheiro, brotava no seu coração o quê? Então, sempre era a sensação que alguma coisa estava. Agora você está entendendo, talvez, por que você chega na presença de Deus e você sempre tem a sensação que alguma coisa, porque você vê Ele como seu patrão. Amado, essa sensação que eu chego na presença de Deus e alguma coisa está faltando, é porque no meu entendimento está faltando porque Deus não foi justo em me dar só isso. Eu mereço mais. Porque a minha relação com Ele ainda é de patrão e empregado. Enquanto não houver, e eu vou trabalhar muito com isso nesses dias aqui com vocês, que o que Deus quer produzir em mim e em você, e a primeira identidade que Ele quer produzir em nós, é a identidade de filhos. Filhos de Deus, e nós vamos chegar a respeito disso. Então, esse texto aí, o seu divino poder nos tem dado todas as coisas. Existe essa consciência em você? Que o poder de Deus já te supriu em todas as coisas? Ou todas as vezes que você chega na presença de Deus, a sensação que você tem é que alguma coisa está te faltando? Então, se o texto está dizendo que o seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para quê, amado? Olha no texto aí, vamos olhar para o texto. O seu divino poder nos deu todas as coisas que nós necessitamos para vida. Vamos participar aqui, gente. Todas as coisas que nós necessitamos para a vida. Então, por que quando você olha para a sua vida, sempre alguma coisa está faltando? Tem alguma coisa errada. Talvez uma coisa que ainda não operou na sua vida é o poder de Deus. Amado, ora, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos ser curados, amado, dessa ideia que o que Deus veio fazer na minha vida só foi me trazer benefícios. Resolveu o meu problema. Presta atenção. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ser curados dessa ideia, que a única coisa que Deus veio fazer em nós foi resolver o nosso problema e garantir os nossos benefícios. Amado, muito mais do que ser amado por Deus, o nosso desafio é amar como Ele amou.
Muito mais do que Deus resolver o meu problema. O que Deus quer fazer comigo é que eu seja a solução para a vida das pessoas. Maturidade cristã, saber quem você é entender que da mesma forma que você viu Deus fazer, você também vai fazer como Ele fez. Se nós pudéssemos olhar qual era a metodologia que Jesus usou de vida, se a gente fosse olhar qual foi a metodologia que Jesus teve de vida, sabe qual foi? Tudo que Jesus fez foi porque Ele viu o seu Pai fazer. Jesus disse, tudo que eu faço, eu vi o meu Pai fazer. Então escute, se a sua conversão não mudou a sua maneira de viver, se quando você encontrou Deus, se quando você encontrou Jesus Cristo na sua vida, isso apenas comunicou benefícios. Todas as vezes, quando você olha para Deus, você entende que Ele tem que resolver seus problemas, e eu só chego na presença de Deus para resolver problema. Que é isso que acontece aí fora. Amado, hoje as pessoas vão para a igreja, não é para conhecer o caráter de Deus e não é para saber quem Deus é. Elas querem os seus problemas resolvidos. Se Satanás se levantar como Senhor e escancaradamente falar assim, eu vou resolver o problema de todo mundo e deixar todo mundo rico. Tchau, Deus. As pessoas abandonam Deus para que os seus problemas sejam resolvidos. Amados, eu e você, nós precisamos de uma vez por todas parar com essa ideia de chegar na presença de Deus só para ter os seus problemas resolvidos. Nós precisamos ter tempo para conhecer o coração de Deus. Muito mais do que os seus problemas resolvidos. Deus quer que você conheça o coração dele. Muito mais do que a sua situação resolvida. Deus quer que você conheça o coração dele. Se é que o Deus que nós acreditamos é Deus. Porque às vezes a gente cria um Deus na nossa cabeça. Às vezes é um Deus que a gente cria. Às vezes não é Deus que a gente tem. Sabia que não é o Deus da Bíblia? Não é o Deus de Jesus Cristo? O Deus do meu Senhor Jesus Cristo? Às vezes não é o Deus. Às vezes é um Deus que a gente criou na nossa cabeça. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu criei um Deus, eu que criei esse Deus, qual é o maior desafio? Ele me conhecer ou eu conhecer ele? Hã? Por que é ele me conhecer? Ah, então quer dizer que o maior desafio de um Deus que eu crio é me conhecer, não é? Agora, se ele me fez, qual que é o maior desafio? Então, por que a gente fica só na presença de Deus, falando ao nosso respeito, não conhecendo o coração dele a respeito de nós? Você sabe por que nós ficamos muito mais tempo falando de nós para Deus? Porque foi a gente que criou esse Deus. E a gente não sabe, e a gente tem dúvidas a respeito desse Deus. Eu fico o tempo todo, Deus, eu não estou entendendo quem é com uma mulher de 40 anos, Deus. Você não está entendendo. Você não sabe o que é um homem de 40 anos solteiro, Deus, mas eu vou pôr na sua cabeça o que eu estou precisando, Deus. Parece que a única pessoa não convertida nos nossos cultos é Deus, sabia? É verdade. A impressão que nós temos é que a única pessoa não convertida no nosso culto é Deus, mas não preocupa não, eu vou pegar junto com a Raquel aqui. Nós vamos fazer 40 dias de jejum, vamos ficar morrendo de fome, vamos falar 40 dias na cabeça de Deus, a mesma coisa, bater na cabeça dele. Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso ter que fazer isso para mim. Nós vamos chegar morrendo de fome na cabeça dele. Vamos fazer um culto. Nós vamos cantar as músicas que ele gosta, que parece que nossos louvores são tribalistas. Tem o tambor que agrada a Deus, tem o som que agrada a Deus e a música que acalma ele. Então a gente vai cantar as nossas músicas, vamos chegar com os nossos sacrifícios, vamos chegar na presença dele repetindo a mesma coisa, eu preciso, eu quero, e no final ele vai levantar a mão e aceitar a gente. É isso que acontece, amado. Nós não temos tempo para conhecer o coração de Deus a respeito da nossa vida. Nós gastamos muito mais tempo na presença de Deus, falando a respeito de nós mesmos, do que conhecendo o coração dele. Querido, não é dos seus problemas que Deus precisa saber. É do coração dele que você precisa conhecer.
você acha que Deus é pego de surpresa? Deus acorda uma manhã, ele tem uma batata quente na mão dele, que é a sua vida. Aí ele está lá, não sabe o que faz. Aí você chega para a irmã, lá, irmã Luzia, ora por mim. Aí a irmã Luzia vai lá na presença de Deus. Deus, olha o seguinte, Deus, o fulano de tal está desse jeito. Aí Deus, ainda bem que você me falou, se você não me fala, agora eu sei o que eu vou fazer. Ainda bem que você existe. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Intercessão não é para falar na cabeça de Deus aquilo que a gente quer. Intercessão, oração, é para conhecer o coração de Deus a respeito da situação. É isso que é oração. Jejum, meu irmão, não é para convencer Deus. Jejum é para mortificar a nossa carne, para a gente ouvir Deus, amado. Jejum não é moeda espiritual para conseguir as coisas. Amado, eu não sei de onde tirar essa ideia que jejum é para conseguir as coisas. Vamos fazer um jejum agora para a gente comprar uma casa. Vamos fazer um jejum agora para a gente ter isso. Amado, jejum que Jesus me ensinou, sabe o que é? É para mortificar a nossa carne, para a gente ficar mais sensível à voz de Deus. Você acha que as nossas orações e os nossos jejuns têm que convencer Deus a respeito de alguma coisa? Euripe, mas lá na Bíblia, lá mostra lá o cara que ficou lá. Deus foi matar ele lá, falou que ele tinha que pôr a casa em ordem lá, para ele morrer, que Deus ia morrer. E ele foi lá, jejuou, orou e mudou Deus. O rei Ezequias. E aí, Deus mudou. Ué, amado, a Bíblia não fala que Deus é imutável? A Bíblia não fala que Deus é imutável? Deus me livre eu estar na mão de um Deus que muda. Basta eu, meu irmão. Basta eu ser inconstante e o meu Deus vai ser escravo e refém das minhas ladainhas no ouvido dele. Mas o rei mudou. Deus falou lá, Deus foi lá. Não, amado, deixa eu te falar uma coisa. Deus acrescentou quantos dias na vida do homem lá? 15 anos. Nessa época nasceu Manassés, o pior rei de Israel. A Bíblia fala que Manassés sacrificou os filhos dele a Moloque. E nenhum rei desviou todo Israel como esse rei. Compensou mudar Deus? Então vai lá, muda Deus. Vai lá, fala para Deus aí que o que você quer é o verdadeiro e é o que Ele quer. Você vai ver o que vai virar a sua vida. Amado, um dia eu coloquei minha vida na minha mão. Você não tem noção do que ela virou. Você pegaria a sua vida e colocaria nas suas mãos? Você deixaria você administrar a sua própria vida? Então, eu queria falar uma coisa para você, amado. Para de convencer a Deus a respeito de como as coisas têm que ser. E se renda ao que Ele quer fazer na sua vida. Você sabe o que é isso? Poder de Deus. Nós vamos falar mais sobre o poder de Deus. Precisamos ser curados em pensar que tudo que Deus veio fazer por nós foi trazer benefícios. Mas precisamos entender que o que Deus veio comunicar em nós é a sua própria natureza. Amados, se eu fui salvo, se a graça de Deus me alcançou, essa graça tem que me transformar. A mesma graça que me salvou é a mesma graça que me santifica. Essa ideia dessa graça desgraçada, essa graça sem graça, essa graça que parece graxa, é uma graça que não transforma. Não, eu estou na graça. Meu irmão, a mesma graça que me transforma, a mesma graça que me salva, é a mesma graça que transforma a minha vida. A graça de Deus não apenas me salva, a graça de Deus transforma os meus valores, transforma a minha mente, transforma a minha maneira de ver a vida. Diante das bifurcações da sua vida, diante dos problemas da sua vida, diante das suas decisões, diante daquilo que você precisa resolver na sua vida, o que essa graça transformou você? Então essa graça te salvou? Pois essa graça precisa te transformar. Abra a sua Bíblia em Tito 2. Tito 2. Tito 2, 11. Tito, lá no finalzinho. Tito 2, 11.
Olha o que esse texto fala a respeito da graça de Deus, querido. Porque a graça de Deus se manifestou. Vamos participar, meu povo. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou. Deixa eu te falar uma coisa. Qual é a primeira coisa que a graça de Deus fez na minha vida? Me salvou. Você podia repetir isso? A graça de Deus me salvou. Amado, foi porque você fez alguma coisa para merecer? Você acha que você fez alguma coisa que Deus olhou para você e falou: rapaz, não tem como eu não salvar esse cara, o cara é bom mesmo, viu? Foi assim, amado? Ou foi realmente uma graça que Deus alcançou sua vida e você não merecia? Foi ou não foi? Tá, agora eu vou mostrar para você qual é a segunda coisa que essa graça faz. Quem poderia me dizer qual é a segunda coisa que a graça de Deus faz na sua vida aí no texto? Hã? Ela nos educa, nos ensina. Então presta atenção. Se a graça de Deus não te educa, é possível que você não tenha conhecido essa graça. Se a graça de Deus não ensina você a viver, se a graça de Deus não educa a sua vida, você já reparou, pelo menos eu sou dos antigos, eu tenho 39 anos, vou fazer 40. Quando a gente queria saber o nome da pessoa, qual que é a expressão que a gente usava? Qual a sua? E você sabia que essa graça tinha a ver com a família? Com o nome da família que a pessoa tinha. Qual é a sua graça? Eu sou Eurípides Mendes. Tinha a ver com a história. Você já parou aqueles meninos que quebra tudo, destrói tudo, grita, apronta? Qual é a primeira coisa que a gente fala? Esse menino não tem mãe, não? Menino mal educado. Então deixa eu te falar uma coisa. Se o mundo está olhando para a nossa vida e não vê que a gente é educado, pode falar uma coisa? É porque a gente não entendeu quem é nosso pai. A gente não entendeu que a graça de Deus precisa nos transformar. Essa graça de Deus, amado, ela precisa comunicar valores na nossa vida. Essa graça precisa comunicar virtudes. Quem foi que falou isso? Paulo. Abra a sua Bíblia em Filipenses 4. Filipenses 4. Filipenses 4, de 11 a 13. Filipenses 4, de 11 a 13. Olha só o que o texto diz. Digo isso, não por causa da pobreza. Por quê? Presta atenção aqui, gente. Presta atenção. Esta é a primeira lição que um cristão precisa ter na vida cristã. A disposição de reaprender a viver. No mundo era assim. Com vocês não são mais assim. A gente gosta de falar dos afeminados. A gente gosta de falar das lésbicas. O cara é uma bichinha, olha lá o jeitinho dele. E os trejeitos do cara do mundo também não é trejeito, não? A gente bota o dedo no cara que está num processo de reconstrução na vida da identidade dele, e às vezes muitas das pessoas chegam na nossa vida em comunidade e são igual a pastora Carla, parece que eles têm um helicóptero na mão, entendeu? Eu tenho toda a mãozinha virando. A gente, é uma bichinha, é o jeitinho dele. Pois é, mas lá no mundo, o cara não tem um trejeito mundano de falar, de conquistar. Isso também não é trejeito, meu irmão? Então é do mesmo jeito. Os trejeitos das meninas do mundo, que é um poço de carência e quer comprar tudo com o seu corpo. Os trejeitos do cara do mundo, que é um poço de carência e quer conquistar as meninas com a sua lábia. Mulher de Deus não conquista, mulher de Deus se acha.
Mulher de Deus não vive com lábia no ouvido. Mulher de Deus compartilha no coração de Deus e sentam como duas pessoas maduras que podem conversar sobre esse assunto. Depois que acabar a TED, por favor. Então, olha só o que Paulo fala. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver, amado. Esta é a primeira lição que nós temos que tirar na vida cristã. Reaprender, aprender a viver. Era assim no mundo, entre nós não será assim mais. No mundo é dessa forma que as pessoas lidam com o problema. Eu lembro que eu era solteiro em Jocum. E aí tinha minha câmera de frente de uma janela. E aí tinha um abençoado que ia lá e abria a janela todo dia à noite. E eu sou um cara que se soprar no meu rosto me dá... Se soprar no meu rosto, trava tudo. Ventinho na minha cara, já amanhece tudo travado, fechado. Eu não sei o que é. Tudo me ventinho, qualquer ventilador, tá calor de rachar, eu morro de calor, mas não posso ligar aquele vento no meu rosto, não, no outro dia eu estou todo fechado. Tudo constipado, né? E aí abri, o abençoado, todo dia abria a janela, no outro dia, dor de cabeça, tudo travado. Aí o pessoal, deixa eu te falar uma coisa, bota uma coberta aqui, vamos mudar de cama, eu não posso ficar diante dessas janelas, vocês não podem abrir a janela desse jeito, tudo bem que é calor, vamos chegar a uma conclusão. E aí ninguém queria resolver. Eu já morei em comunidade também, entendeu? Já fui solteiro em quarto. No outro dia, de novo. Aí, no outro dia, eu falei, gente, foi o seguinte, eu preciso saber quem é que está fazendo isso. Cara, quando eu falei isso, o cara já meteu o pé, falou assim, eu! Era um aluno. Eu! E comigo é assim, ó, se achou ruim, a gente resolve lá fora. Eu falei, opa, peraí. Eu pensei que eu estava falando com um cristão. Porque não é assim que cristão resolve problema. Não é assim. Cristão não chama para o tapa para dizer quem é mais forte. É assim que é no mundo. A forma como nós resolvemos os nossos problemas interpessoais é diferente. Por quê? Porque eu fui educado pela graça. Essa graça comunicou à minha vida virtude. Eu não só vi Deus fazer por mim. Eu agora vou aprender com Deus a fazer com as pessoas aquilo que Ele fez pela minha vida. Então, essa ideia de que a minha conversão não transforma a maneira de eu ser gentil, eu vou falar uma coisa para você. Muitos que estão aqui ainda estão vivendo uma vida de pecado. Mas vamos chegar um momento na vida que não vai ser mais esses pecados que você vai lutar para ficar livre. Você sabe qual que vai ser os pecados que você vai querer crucificar na sua carne? Não é mais a prostituição, não é mais a imoralidade, não é mais o vício. Sabe o que é? A falta de gentileza. O bom dia, que é a mesma coisa, meu irmão. Paulo fala assim, olha, vocês devem ser padrão no trato. O que é padrão no trato? É saber como cumprimentar, é saber como vestir. Tem uma coisa assim que nós precisamos decididamente ser responsáveis. Hoje mesmo eu fiz isso. Chamei uma jovem, falei, minha irmã, não tem nenhuma dificuldade de fazer isso. Minha irmã, desculpe falar isso para a irmã. Chamei ela em particular. Nem tem relacionamento comigo. Acho que troquei com ela umas 2 palavras na vida com ela. Chamei ela em particular. Falei, minha irmã, posso te falar uma coisa? A roupa da irmã está defraudando demais. A irmã está quase nua na base. Não existe, eu acho muito difícil um homem olhar para você e não te desejar. Sério, meu irmão, ninguém nunca falou isso. Pois é, agora eu estou aqui para falar. E não é só mulher não, homem também. Hoje é uma onda de camisetinha com o biquinho bem coladinho de fora. A irmã que falar que não está defraudada com isso está mentindo. O homem que falar que essas roupas não defraudam está mentindo. E eu vou falar 1 Tessalonicenses capítulo 4.
Aquele que defraudar o seu irmão, eu, o Senhor, serei vingador dele. O que é defraudar? É despertar na pessoa um desejo que você não pode suprir. Não é que você não vai, você não pode suprir. Amado, até quando nós não vamos olhar para o espelho e falar, convém eu vestir essa roupa? Convém eu estar fazendo isso, iludindo as pessoas? Você sabe o que é isso? É aprender a viver. Você sabe por que a gente vem com esse lixo todo do mundo? E a gente precisa reaprender a como conversar. Eu falo isso, bato na tecla. Mulher de Deus não é algo que você fica conquistando desesperadamente e vai numa e vai noutra. Pelo amor de Deus. Mulher de Deus é algo que você acha. A Bíblia fala, do Senhor vem a esposa virtuosa. Bens e riquezas vêm do homem, mas de Deus vem a esposa virtuosa. O homem virtuoso vem de Deus, e um homem de Deus, ele olha, vê uma mulher, vê as virtudes do reino de Deus nela. Coloque isso diante de Deus e pronto, e descansa. Qual é a primeira coisa que aconteceu com Adão antes de ele ser apresentado para a mulher? Um baita de um descanso. E de onde Deus tirou essa mulher? Quero chegar mais perto. De onde Deus tirou essa mulher? De dentro dele. Pode falar uma coisa para você. Enquanto você olhar para dentro de você e ver essas doenças na sua vida, cuidado com a mulher que você vai tirar dentro de você. Pode ser tão doente quanto você. Às vezes os homens vêm falar para mim, a mulher que eu tenho é problemática. Eu falei, engraçado, ela veio de onde? Dentro de você. Então, você sabe o que nós temos que ser, amado? Resolvidos em Deus, curados em Deus. Se tem uma coisa que casamento não tem que ser, é resolver problema de gente mal resolvida. Você sabe por que eu vivo bem com a minha esposa? Porque todas as minhas misérias eu resolvi em Deus e não nela. Todas as minhas carências, as minhas misérias, os meus pecados, eu resolvi em Deus. E eu não olhei para essa mulher como responsável para resolver os meus problemas. Então, ou você aprende com Deus, e o poder de Deus operando na sua vida para te transformar, ou então você vai aprender com seus erros. E não foi isso que Jesus falou. Eis que eu vos enviaria o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é poder de Deus? E ele ensinaria o quê? Todas as coisas. Então nós tínhamos que aprender com as porcariadas que a gente faz na vida? Não, amado. A gente tinha que aprender com o Espírito Santo, com o poder de Deus. Então, o poder de Deus, essa graça de Deus, ela precisa comunicar. Agora, falando de poder de Deus, eu queria falar a respeito da operação da força desse poder. Diga comigo, a operação da força do seu poder. Então, nós vamos agora para Efésios 3. Efésios 3, 20. Efésios 3, 20. Diga comigo, o poder de Deus precisa operar em minha vida. Olha só o que diz em Efésios 3, 20 a 21. Ora, aquele que é... Olha o poder de Deus aí. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme... segundo o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Para você entender melhor o poder de Deus,
que é interessante que está falando que o poder de Deus quer operar. Então, para que haja uma identidade, para que haja uma vocação, para que haja um chamado de Deus, a coisa que tem que acontecer, e nós lemos lá em Atos, que recebereis poder ao descer sobre vós. Então, no momento que eu entendi quem Deus é, o Espírito Santo entrou na minha vida, e esse poder veio sobre a minha vida. Mas esse poder tem que agora operar na minha vida. Para eu entender a operação do poder de Deus na minha vida, eu preciso trocar essa palavra operação por uma outra palavra, que é operação. Eu tenho que trocar essa palavra por outra palavra, que você vai entender melhor. Trabalho. O que é um operário? Então, a palavra que tem a mesmo similar à operação, operar, operário é trabalho. Então, Deus precisa trabalhar na minha vida por meio do Espírito Santo. Então, se você olha o trabalho como algo que Deus quer operar para gerar o caráter dele, a transformação na minha vida, eu preciso entender o significado do trabalho. Para isso, a gente vai ter que lembrar da nossa época de escola. Quem amava física aí? Eu odeio física. Para você entender trabalho, existe uma equação na física. Quem lembra, né, qual é a equação que gera trabalho na física? Força. Força. Eu não vou colocar aqui a equação. Vezes força projetada vezes deslocamento. Então, lembra que sempre está relacionado a segundo a força do seu poder que opera em nós. Então, força vezes deslocamento é igual a trabalho. Força vezes deslocamento é igual a trabalho. Para você entender isso melhor, eu vou colocar uma imagem aqui, que eu peguei na internet. Eu fui dar uma olhada lá, eu falei, sabe uma coisa? Para que entenda, eu vou colocar uma imagem para você entender melhor. Você vai entender como o Espírito Santo opera na sua vida por meio da física. Evangelho também é cultura. Devia ter colocado aqui antes. Como é que faz aqui? Aqui? Que é isso aqui? Não. Presta atenção nisso aqui, queridos. Ai, meu filho. Qual que é o grande inimigo que está tendo aqui agora? Trabalho ou tempo? Você vai entender também sobre isso.
vamos falar de duas coisas, trabalho e tempo. O que está acontecendo aqui? Nós estamos perdendo? Vocês vão entender sobre isso. Então, olha só. A palavra trabalho, operação, como é que é o texto aí? Olha aí, fica com sua Bíblia aberta em Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Presta atenção. A palavra trabalho, operação, significa a relação existente entre a força, poder e o deslocamento. Então, só há trabalho quando há, e essa força, esse poder que opera, precisa produzir. Então, só há quando há, só há poder quando há. Então, presta atenção. Então, continuando aqui. Dizemos que existe trabalho quando uma força aplicada num corpo provoca um deslocamento desse corpo. Ou seja, quando a força não desloca o corpo, não há. Vocês estão entendendo isso, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se não houver mudança na nossa vida, não há trabalho. Não há poder de Deus. Se não houver deslocamento, então presta atenção. Uma coisa que a gente precisa entender é que esse poder que Deus quer operar, o poder de Deus, Ele quer operar na minha vida. Para esse poder de Deus ser operado, para que haja trabalho na minha vida, a primeira coisa que tem que haver na minha vida é deslocamento. Você sabe o que é deslocamento? Disposição de mudar. Você sabe por que muitas das vezes o poder de Deus não opera na nossa vida? Porque nós queremos continuar da mesma forma que nós chegamos na presença de Deus. Por isso que demora para acontecer. Você já parou para pensar a respeito dessa palavra disposição? O que é disposição? Eu estou numa e agora eu vou me posicionar, deslocar. Então, deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que Deus quer fazer na sua vida, quando o poder dele agir na sua vida, é te tirar de uma condição de vida e te levar para outra. É mudar valores em você. Antes você tinha uma postura, antes havia uma posição na sua vida, agora você precisa decidir mudar de posição na sua vida. Você sabe por que muitas das vezes o poder de Deus não age na nossa vida? Porque nós não estamos dispostos a mudar. Por que você acha que as pessoas ficam, eu não entendo. Para que eu tenho que sair da minha casa? Por que Deus não pode fazer onde eu estiver? Você está entendendo por quê? Porque Deus quer ver em nós, primeiramente, o quê? Disposição para deslocar. Então, o poder de Deus quer operar na sua vida, você quer entender. Primeira coisa que você tem que entender sobre o poder de Deus, você tem que entender sobre trabalho. Poder é força. E só há trabalho quando há deslocamento. Tem uma força, existe uma força, mas para que eu possa dizer, houve trabalho, houve operação, fez alguma coisa, eu preciso ver o quê?
Deslocamento. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, deixa eu te falar uma coisa, Abraão. Eu quero agir na sua vida. Está vendo isso aí, Abraão? Eu quero fazer um monte de coisa na sua vida. Abraão, está vendo as estrelas? Estou. Então, Abraão, assim será a sua descendência. Como as estrelas e como a areia do mar. Mas, Abraão, deixa eu te falar uma coisa. Para isso acontecer, eu preciso te fazer uma promessa. Qual é essa promessa? Não. Eu preciso fazer uma promessa. Qual é a promessa? Para a sua descendência ser grande. Qual é a promessa? Qual é a promessa? Você vai ter um filho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que não foi lá na casa dele que Deus deu essa promessa para ele? Qual é a primeira coisa que Deus pediu para Abraão fazer? Sai da sua condição de vida, se desloca, se movimenta, haja deslocamento, porque é nesse deslocamento que eu vou agir na sua vida. E quando Abraão chegou lá, que Deus foi falar para ele sobre um filho. Então deixa eu te falar uma coisa, para de ficar perguntando para Deus como é que as coisas têm que ser, obedece. Ah, Deus, eu só vou se o Senhor prometer, se o Senhor me dá certeza que eu não vou sofrer. Pelo amor de Deus, meu irmão. E aí a gente quer que Deus opere na nossa vida. Deus só foi prometer para Abraão um filho quando ele viu na vida de Abraão uma disposição de sair de uma condição e ir para outra. Mas tem gente que parece um concreto. Amado, às vezes nós estamos tão pesados dentro de nós. As nossas estruturas são tão enrijecidas e tão fincadas que Deus não consegue mover a nossa vida. Deus quer fazer a gente se mover. Você sabia que a palavra hebreu significa abru? O que é o abru? Aquele que está em constante movimento. Um povo que está sempre se deslocando, se deslocando. É como a música do maluco, endemoniado Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose que se movimenta, do que ter essa velha estrutura firmada e que eu não estou disposto a mudar. Conversão é mudança de quê? É mudança de entendimento. Então, vou falar uma coisa para você, amado. Se você quer ver o poder na sua vida, mas você quer está fincado dentro desses medos seus, você não aceita novos desafios, você não aceita mudança, você não quer tomar atitude na vida, só quer ficar plantado dentro de você mesmo. Pois vou falar uma coisa para você. Com certeza o poder de Deus não vai ser operado na sua vida. Porque para que esse poder aconteça, é necessário um deslocamento. É necessário uma disposição para sair de dentro de você. Se você não aguenta as mudanças no seu quarto, para com essa bobeira de falar que Deus quer te usar para as nações. Se você não consegue, meu irmão, aguentar seu irmão que está dentro do seu quarto, o que dizer às nações? Então Deus precisa mudar, a gente precisa sair dessas circunstâncias. Deixa eu te falar uma coisa. Diga comigo, queremos que Deus mude a nossa condição, mas não queremos mudar a nossa posição. Tem gente, amado, que quer mudar só as circunstâncias em volta dele. Não, Deus, eu quero o Senhor porque o Senhor vai mudar as circunstâncias da minha volta. Foi assim com o filho pródigo, gente. Filho pródigo estava lá no chiqueiro, com aquela vida totalmente, sabe? E aí ele olhou para ele mesmo e falou assim, sabe de uma coisa? Eu não estou aplicando os princípios certos que eu aprendi com meu pai. Eu vou agora mudar as circunstâncias de minha volta. Foi isso que ele fez, amado. Quando ele entendeu que ele precisava mudar, qual a primeira coisa que ele fez? Ele se deslocou. Você está entendendo o que Deus está te trazendo aqui? Para provar seu coração. Ou você volta para aquela condiçãozinha de vida ridícula que você vivia. Ou você fala, Deus, houve disposição para me deslocar. E é aqui que eu quero te ouvir, Deus. Então, vou falar uma coisa para você. Qual vai ser o seu maior problema aqui na sua escola?
sua resistência. Você ficar resistindo o que Deus quer produzir na sua vida. Não mudo, sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Ah, meu pai é assim. Uai, quem falou que você agora tem como referência a sua família? Quem que é a sua referência agora? É Deus. Ele é assim? Então, se ele não é assim que você tem que ser, amado. Deixa eu te falar uma coisa. Nós queremos ser deslocados para outras realidades. Então, eu queria que você entendesse o que Deus fez na vida de Abraão. Outra coisa que a gente precisa entender, nós falamos a respeito desse trabalho, né? Deus quer operar na nossa vida, Deus quer trabalhar na nossa vida, mas para que haja essa operação na minha vida, tem que existir em mim uma postura de mudança. Eu tenho que me dispor a mudar. Tem que existir em mim uma disposição de deixar Deus mover minha vida na direção que Ele quer. Ele é o meu Senhor e Ele não tem que me dar explicação do que Ele está pedindo para me fazer. Até quando você vai exigir de Deus que Ele te responda tudo do mesmo jeitinho? Deus, eu só vou se o Senhor falar para mim como é que tem que ser. Deus, eu só vou se eu tiver segurança que eu não vou ter prejuízo. Deus, eu só vou... Amado, eu entendo que tem que existir organização, não é isso que eu estou falando, amado. E eu não estou falando de gente leviana, que vem fazer a TED por fuga. Mas, amado, a gente precisa questionar se o nosso coração não confia muito mais nos nossos planejamentos financeiros do que propriamente confiar que Deus é a nossa suficiência. Tudo que eu dependo, todas as pessoas, todas as instituições, tudo aquilo que eu dependo da minha vida, que não é Deus, se chama mamon. Essa pessoa aí que você acha que não é possível você viver sem ela, o nome dela é mamon, tá? Essa pessoa, esse dinheiro aí que você fala que não tem como você fazer a obra de Deus se não for com esse dinheirinho garantido, eu vou dar o nome desse negócio aí, chama mamon. E não tem como você servir a Deus confiando em dinheiro. E eu não estou falando de gente irresponsável. Eu estou falando de onde está seu coração. Aonde seu coração está? Você confia em Deus ou confia na sua organização financeira? E eu não estou falando aqui para ninguém ser desorganizado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu só estou confrontando o seu coração. Querido, um dia Deus quis salvar o mundo. Não quis? Qual a primeira coisa que Ele fez? Um dia Deus fez um plano de redenção. Qual a primeira coisa que Ele fez? Ele se deslocou. Ele veio na nossa direção. Então, disposição para ir, para avançar, para ir onde Deus quer, é a primeira coisa que Ele quer fazer na sua vida. Amado, é terrível você trabalhar com gente indisposta. Jesus falou assim, ó, a vida que eu tenho para dar para vocês, ninguém arranca de mim. Eu dou espontaneamente. Não tem coisa mais horrível do que você trabalhar com gente que você tem que ficar empurrando ela para fazer as coisas. Foi assim com Jesus Cristo. Jesus disse, a vida que eu tenho para dar, eu dou espontaneamente. Isso é um princípio de vida cristã. Nós entendemos a respeito de trabalho. Outra coisa que a gente precisa entender é a respeito de tempo. Deus quer realizar o seu trabalho na nossa vida. Mas entenda, o tempo também tem a ver. Então deixa eu te falar uma coisa para você. Imagina eu com uma colherzinha de mesa, uma colher de sopa, e um monte de areia, aqui uns 500 metros de areia, meia tonelada de areia. E eu com uma colherzinha, eu venho cá naquela colher, venho aqui, pego aquela colher e vou deslocar. Eu estou deslocando. Qual que é o nome disso? Trabalho.
Então, eu estou com essa colher e jogo essa colher aqui. Eu estou realizando um trabalho? Em quanto tempo? Hã? Muito tempo. Mas é trabalho? Está tendo movimento? Eu estou deslocando uma coisa de um lugar para outro? Então, presta atenção. E se eu pegar uma pá? Vou pegar aquela pá e jogar. Mas se eu pegar uma reta escavadeira? Hã? Minutos. É trabalho? Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem teve mais poder aqui? A reta. Teve mais poder? Então deixa eu te falar uma coisa. Então volta lá no texto de Efésios 3, 20 e 21. Eu falei do poder de uma colher, o poder de uma pá e o poder de uma reta escavadeira. Presta atenção nesse princípio em nome de Jesus. Porque aí você vai entender por que as coisas acontecem muito rápidas na vida de uma pessoa e não acontecem na sua. Você deixa Deus trabalhar na sua vida, mas com a colherzinha de mão. E por isso que o tempo está aí. Ó. Ah, Deus está agindo na minha vida, mas parece que é uma colherzinha de mesa que Ele está fazendo isso. Olha só. Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu só pensei numa colherzinha de mesa. Não, Deus pode trabalhar na minha vida, Deus, mas assim, vai devagarzinho. Não trabalha muito, não. Pode ir de pouquinho, vai na conta-gota, vai na colherzinha, Deus. E o que Deus faz? É assim que você quer. Mas presta atenção. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, Ele é poderoso? Sim. Ele tem poder? Sim. Mas Ele trabalha na nossa vida conforme, de acordo com o seu poder que trabalha, que opera em nós. O poder de Deus quer agir na minha vida? Quer, mas do jeito, no tempo que você dá. Se você fica resistente, se você fica, não, Deus vai devagarzinho, não, o tempo é pouco, amado, vai ser pouco. Resistente, não deixa Deus operar. Então Deus quer realizar o trabalho na nossa vida? Então entenda, amado. Até Jesus ensinou isso. Jesus ensinou isso para nós. Que nós não deveríamos orar para ficar livre do problema, nem da tribulação, mas nós poderíamos orar para abreviar o quê? O tempo. Então você pode dizer quanto tempo Deus vai trabalhar na sua vida. Porque é conforme a forma como você deixa Ele operar na sua vida. Aí eu preciso dar meu testemunho. Hoje nós temos um ministério que Deus colocou, eu e minha esposa. Nós temos já 6 ministérios implantados nessa base. 6 ministérios. Temos uma equipe de mais de, às vezes eu já perdi a conta, já dá uns 30 obreiros. Em quanto tempo? 5 anos. E eu conheço pessoas que há 5 anos atrás estão do mesmo jeito ou piores de quando eu comecei a deixar o poder de Deus operar na minha vida. Você sabe o que foi? Deus não achou resistência na minha vida. Deus, se eu tiver de fazer, o Senhor vai fazer e ponto final. Você sabe por que Deus demora para agir? É tão complicado falar isso, porque Deus é tão poderoso, mas parece assim que a resistência do homem, Deus fala assim, olha, se você quiser ficar desse jeito, fica. Amado, é literalmente aquela cena de quando você está numa fila do banco. Você está lá na fila do banco, e aí tem 10 pessoas na sua frente, e aí você vai ser atendido aqui, ó. Aqui que é o lugar que você vai ser atendido. O lugar que você vai ser atendido é aqui. Mas aí você está aqui. Aí uma pessoa atende, o que você faz? É aqui que você vai ser atendido? É aqui que você vai ser atendido? Pessoa é atendida, você dá mais um? É aqui que você vai ser atendido? Mas era necessário esse passo? Mas aí o seu telefone vai e toca. Tá.
Aí fala, e quando você olha, todo mundo já passou. Aí você vai ter que conversar com a pessoa aqui, dizer que a sua vez era aquela, e aí você ficou desatento. É assim que funciona? Ou você tem que ir lá para o final da fila? É assim que acontece na nossa vida. Aonde era o exato momento que eu ia ser atendido? Aqui. Então, você sabe, pode falar uma coisa? O lugar onde você está é o lugar onde Deus quer te atender, operar na sua vida. Não fuja. Esse é o nosso problema. A gente é displicente, a gente não vigia e passa a hora da visitação. E aquilo que deveria ser uma hora passa a ser 2, 3. Aquilo que tinha que ser um dia passa a ser um ano. Aquilo que era para ser um ano passa a ser 10 anos. Eu tenho certeza absoluta que eu demorei 10 anos na minha vida para me posicionar e resistir a Deus o tempo todo. Eu vejo isso na Bíblia o tempo todo. Ó Israel, até quando você vai resistir à minha voz no seu coração? Gente que parece um concreto, gente que tem argumento para tudo. Você nunca consegue responder todas as perguntas da pessoa. Você responde, vem mais uma pergunta. Você fala, vem mais outra pergunta. E não vê aquela ladainha. Você fala uma coisa, é outra. A pessoa nunca está satisfeita com aquilo que Deus está falando com ela. E aí a pessoa, eu não sei por que Deus não opera na minha vida. Claro, amado. O trabalho de Deus é conforme eu deixo Ele agir na minha vida. Querido, o que Deus pode fazer na sua vida em um ano, aquilo que a sua resistência pode demorar 40 anos para você deixar Deus fazer. Mas vou falar uma coisa para você, vai fazer, viu? Vai fazer, meu irmão. Vai fazer, e eu sei que Deus vai fazer. Eu sou prova disso, meu irmão. O que Deus tem para a sua vida, você não vai perder. Mas tem uma coisa que você vai perder: o tempo. Foi assim com Josué e Caleb. Josué e Caleb creram nas promessas de Deus? Acreditaram? Mas por conta do pecado das pessoas, eles ficaram 40 anos perdendo tempo naquilo que eles deveriam desfrutar desde quando eles ouviram a promessa de Deus. Então, eu vou te falar uma coisa em nome de Jesus. Não perca tempo, meu irmão. Até porque tempo é uma forma sutil da gente querer, da gente disfarçar a nossa falta de compromisso. Quando a gente é mundano, qual é a coisinha que a gente gosta de pedir quando a gente não tem coragem de falar que não quer ficar com a pessoa? Qualquer idiota, só um idiota para acreditar nisso. Eu quero pedir um tempo. Não, é porque eu não gosto de você, não tenho coragem de falar. E nesse tempinho que vai arrumar outro. Então, essa resistência nossa fala da nossa falta de compromisso. Esse tempo que a gente fica falando, Deus, ainda, agora não, Deus. Então, meu irmão, sabe o que você tinha que falar, Deus? Pode operar, Deus. Arrebenta tudo que tem que arrebentar. Desloca tudo que o Senhor tem que deslocar. Querido, uma vez eu estava vivendo uma situação assim, terrível na minha vida. Terrível. E um amigo meu, um pastor amigo meu, foi fazer um atendimento numa família que o filho tinha tido um câncer no pé. E aí foram com esse menino lá, fazer a última análise lá para tirar o pé. E descobriram que não era o pé, tinha que tirar a perna toda. E aí todo mundo chorando, e aquele desespero, e o médico falava assim, fulano, o mais importante é a vida do seu filho. Ele vai viver sem essa perna, hoje tem tanto, ele vai se adaptar, e todo mundo chorando. Gente, o mais importante é a vida do seu filho. Calma, gente, eu sei que é difícil, mas o que mais importa é que ele vai perder essa perna, o que mais importa é a vida do seu filho. Amado, sabe o que Deus falou comigo nessa época, quando eu estava vivendo uma situação na minha vida? Deus falou assim, Eurípides, eu sou como esse médico, eu não tenho dó de você. O que eu tiver de arrancar da sua vida, para arrancar de você para salvar a sua vida, eu vou arrancar, porque eu te amo.
Para de se apegar nisso, esses lixos. É o que eu falei, hoje a gente tem a geração barbiquém. Amada, as nossas renúncias são ridículas. Eu já fiz culto de renúncia aqui que eu fiquei assustado. O povo vem renunciar ursinho de pelúcia, pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. A gente prega sobre Abraão. O cara foi renunciar a quem, meu irmão? Pelo amor de Deus, meu irmão. Eu tenho um filho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu estou preparando uma mensagem a respeito disso. Pelo amor de Deus. Matar o próprio filho. Aí a gente prega sobre culto, sobre renúncia. Aí a gente tem um momento de renúncia. Aí os abençoados vêm renunciar a pendrive. Pelo amor de Deus, meu irmão. Essa é a geração que renuncia Barbie Ken. Essa é a geração que renuncia ursinho de pelúcia. O cara estava falando era do filho dele. Às vezes você tem que convencer uma pessoa a renunciar a um namorado possesso. Que bate nela, que trai ela. Às vezes você tem que fazer o cara renunciar namorada endemoniada que acaba com a vida do cara. Você tem que convencer o povo a renunciar a pecado. Sendo que quando a gente fala de renúncia na vida, nós estamos falando de renunciar ao que Deus deu. Essa é a nossa geração, amado. Você tem que convencê-los a abandonar o pecado. Parece que nem o Espírito Santo mais está convencendo o povo. Claro que ele convence. Mas parece que nós queremos é convencer o povo. Porque a gente não acredita mais que o Espírito Santo faz isso. Sendo que a Bíblia fala que ele convence do pecado. E parece que é a gente que cumpre esse papel. Deus quer realizar em nós mais poder em menos tempo. Amado, você pode até pedir para Deus abreviar a sua luta. Mas você não pode pedir para Deus deixar você livre dessa luta. Pois é isso que o poder de Deus vai operar na sua vida. Paulo falou, olha, eu olho para mim, eu vejo uma fraqueza, mas eu descobri que o poder de Deus opera onde? Na minha fraqueza. Você está entendendo, amado, o princípio? Então eu queria que você entendesse isso. Quanto mais rápido você entender o que Deus quer fazer na sua vida, menos tempo você vai perder. Você podia repetir isso? Quanto mais rápido eu entender o que Deus quer fazer em mim, menos tempo eu vou perder. Outra coisa, amado. Outra coisa, querido. Diga isso para Deus. Deus derruba o que tem que derrubar na minha vida. Eu não quero mais perder tempo, amado. Deus derruba o que o Senhor tiver a derrubar na minha vida. Eu não quero mais perder tempo. Amém? Querido, eu gostaria que a gente agora desse uma deslocada das nossas cadeiras. Vamos sair dos nossos lugares aí. Coloca as cadeiras aí do lado. Coloca as cadeiras aí na parede aí, gente. Vamos deslocar as cadeiras. Eu gostaria que você tivesse aí no seu canto, que você
você fechasse os seus olhos. Eu vou colocar uma música aqui, depois ela vai tocar, mas eu vou colocar uma música aqui. Como é que é a senha aqui, hein? Eu queria que você agora pudesse fechar os seus olhos, procurar um canto aí, ou ficar onde você está. Põe a senha aqui para mim, por favor. Eu vou colocar uma música aqui. Eu queria que você agora... Eu aumentei meu microfone aqui, por isso mesmo que está... Eu gostaria que você agora fechasse os seus olhos. E eu queria que você fizesse a sua oração aí. Eu queria que você agora realmente, assim, parasse mesmo, deixasse de oferecer resistência a Deus. Que você parasse de oferecer resistência às coisas que Deus quer fazer na sua vida. Que você deixasse Deus fazer da forma dele, que você parasse de sugerir para Deus como é que as coisas têm que ser. Se você quiser sentar, se você quiser ajoelhar, sentar na sua cadeira. Deixe Deus levar você exatamente ao lugar que Ele quer te levar. Você pensou na sua faculdade, você pensou em tantas coisas e você tem resistido, porque tem que ser do seu jeito. Deixe Deus levar você exatamente, amado, ao lugar que Ele quer te levar. Deixa Deus te levar exatamente ao lugar que Ele quer te levar. Mesmo que isso te assuste. Mesmo que isso te dá medo. Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer operar o poder dele na sua vida. Não ofereça resistência. Você não precisa de uma vida fácil. Você precisa ter um coração ensinável. Oh Deus, eu não quero mais resistir, Deus. Eu não quero ficar pedindo tempo para as coisas acontecerem do meu jeito. Eu quero que o seu poder opere em minha vida, Senhor. Imediatamente. Deus vira a minha vida de cabeça para baixo, Deus. Deus derruba tudo que tem que ser derrubado. Que todas as coisas abaláveis sejam abaladas, Senhor. Deus, eu quero aprender rapidamente, Deus. Eu não quero oferecer resistência, Deus. Eu não quero perder tempo mais na minha vida, Deus. Oh, Deus. Eu sei que o seu poder pode me levar muito mais além do que eu pensei, Deus. Muito mais além.
Oh, amado, se existe alguém resistente aqui, querido, deixa Deus falar contigo. Deus está falando com você. Faz a sua oração para Deus aí, irmão. Desista de você mesmo. Oh! Oh, Deus. Oh, Deus. Eu queria que você agora, você fez a sua oração aí. Eu sei que existem pessoas aqui que ainda estão resistindo a Deus, amado. Eu vou falar uma coisa para você. Isso dói sair da minha boca. Porque eu não acredito que alguém pode resistir a Deus. Mas você sabe que Deus é assim. Que Deus é muito educado. Que o poder dele opera de acordo com o que você permite. Eu sei que existem pessoas aqui que estão querendo voltar para o seu mundinho de concreto. Eu sei que tem pessoas aqui que recebiam tanto elogios, tanta bajulação, e que Deus tirou você desse mundo. Presta atenção, escuta aqui, escuta. E que Deus tirou você desse mundo. E agora você só tem Ele, só Deus. E você quer voltar porque você não consegue viver só com Deus. Você sabe por que você está querendo desistir? Porque Deus não te bajula da forma que as pessoas te bajulavam. Tem pessoas aqui que corriam para um monte de pecado. Quando eles olhavam para dentro deles e viam quão vazios eles eram. Aí eles corriam para pecados. Mas agora eles têm que escolher Deus. E eles estão desesperados. Porque eles sabem
que a única coisa que eles têm agora na vida é Deus. E aí? Você vai correr para os seus medos, você vai correr para as suas masturbações, você vai correr para as suas bajulações, você vai correr para os seus relacionamentos doentios, você vai recorrer para aquele mundinho que você vivia lá no seu quarto, você vai recorrer para os olhares dos homens que te desejavam, você vai recorrer para o papai e para a mamãe que tem medo de ficar sozinho, por isso querem você lá na casa. Você vai correr para Deus. Você vai correr para os braços dele. Amado, uma das primeiras músicas que eu chorava quando eu cheguei aqui, é aquela música do Há um Lugar. Não sei nem se vocês cantam ela. Há um lugar, aquela da Nívia. Essa música gritava dentro de mim, amado. Porque eu sabia que eu não tinha que mais correr para os lugares onde eu ia. Você tem que aprender a correr para Deus, amado. Deus não é fuga de ninguém. Deus é refúgio. Deus não é um lugar onde você vai lá, usa ele e depois volta para sua vida de pecado. Deus é aquele que você vai ter que viver habitando nele por toda a vida. Quem habitará no esconderijo do Altíssimo?